ela teria que esperar até o nascimento da criança. Ela não teria a companhia do resto de nós ao morrer. Então, numa efusão de dor comum, nós oramos por Felícitas. E 2 dias antes de sermos levados ao anfiteatro, Felícitas deu à luz. E todas as mulheres cristãs sabem que seus filhos não ficam abandonados. Jesus cuida deles como a mais terna das mães. Como ela se alegrava de ter dado à luz com calma e agora poder enfrentar os animais selvagens. Ela disse que estava pronta para ir do sangue do parto para o sangue do gladiador, para lavar depois do parto, como um segundo batizado. Foi até aí que Perpétua pôde escrever a sua história no diário. Os acontecimentos que se seguiram foram cuidadosamente anotados e guardados com seu relato. Então o dia chegou. Sátiro, Saturnino, Revocatus, Felícitas e Perpétua foram levados da prisão para o anfiteatro. Os oficiais romanos se prepararam para vesti-los em trajes religiosos pagãos. Era esse o costume, que significava que estavam sendo oferecidos em sacrifício aos deuses. Perpétua se opôs firmemente, dizendo: nós viemos aqui de livre e espontânea vontade para que nossa liberdade não fosse violada. Nós entregamos nossas vidas para não serem sacrificadas a esses deuses. E você concordou conosco nisso. Então o oficial consentiu. E eles foram até a arena vestindo suas próprias roupas. Assim foram levados diante da multidão. Ao se aproximarem do governador, eles gesticulavam, dizendo: você nos condenou, mas Deus condenará você. Com isso, a multidão se enfureceu e mandou que eles fossem açoitados diante de uma fila de gladiadores. Eles simplesmente se alegravam de compartilhar do sofrimento do Senhor. Para as mulheres, foi trazida uma novilha louca. Deixaram Felícitas e Perpétua nuas, colocaram-nas em redes e arrastaram-nas ao centro da arena. Até o povo ficou satisfeito quando viu que uma era uma jovem delicada e a outra acabava de vir do parto com o leite derramando de seus seios. Por isso, elas foram levadas de volta para vestirem túnicas sem cintura. Foram levadas até a novilha que derrubou Perpétua no chão. E ela rasgou sua túnica. Rapidamente se cobriu, tanto por modéstia quanto por dor. Então, pediu uma fivela para prender os cabelos, porque ela não achava certo morrer despenteada e perder seu momento de triunfo. Perpétua viu que Felícitas havia sido jogada à terra. Correu para ela, levantou-a e as duas ficaram juntas lado a lado. A multidão se saciava e ela foi levada ao portão, onde falou com seu irmão e os outros noviços, dizendo: sejam determinados na fé, fiquem firmes, amem-se uns aos outros. Não se enfraqueçam com o que vocês nos viram passar. Então, com a luta chegando ao seu fim, foi trazido um leopardo. Ele mordeu Sátiro. E este, coberto de seu próprio sangue, foi levado ao lugar costumeiro para que cortassem sua garganta. Todos os mártires foram àquele lugar por vontade própria. E todos foram atingidos, quietos, sem se mexer. Perpétua foi atingida violentamente até o osso e gritou, mas... de repente, ela trouxe a espada do jovem gladiador até a garganta. Era como se ela não pudesse ser executada, a não ser que fosse por vontade própria. Foram estas histórias de Policarpo, Perpétua e outros que tiveram um papel tão importante na Igreja Antiga, porque eles encontravam nestas histórias forças para enfrentar perseguições seguintes. Como resultado, temos um movimento que não poderia ser intimidado. Parecia que nenhuma tortura poderia ser criada, nenhuma ameaça inventada que pudesse quebrar a resolução daqueles que estavam dispostos a permanecer firmes por sua fé. Quantos morreram nas perseguições até o ano 312, quando Constantino tornou a fé legal? Realmente não sabemos.
Mas nós sabemos que a igreja não seria a mesma igreja sem seus mártires. Aliás, a igreja talvez nem sobrevivesse sem seus mártires. É lógico que o martírio não era restrito aos primeiros séculos e anos da igreja. Em todas as épocas existiram outros exemplos dramáticos de homens e mulheres corajosos que estavam dispostos a perder a vida ao invés de negar sua fé. Aliás, no nosso século XX, houve mais mártires pela fé cristã do que nos primeiros 300 anos. Hoje em dia, em dezenas de nações, fiéis do cristianismo são proibidos de propagarem suas crenças. E em muitos desses países enfrentam perseguição, prisão e até morte. No próximo e último programa, nós veremos a grande transição que ocorreu com o imperador Constantino. Foi o tempo em que a igreja passou de perseguida à posição de fé privilegiada e favorecida no império. Também veremos o que eram a vida e a fé dos antigos cristãos que lhes permitiam sobreviver e prosperar. Foi um desses eventos que ajudaria a moldar o futuro nos próximos séculos. O mês, outubro, o ano 312. Constantino está se preparando para a batalha. Os riscos são altos. Quem controlará o Império Romano? Constantino para orar. De repente, ele tem uma visão. Ele vê o sinal da cruz e as palavras: com este símbolo você vencerá. Ele aceitou a visão, adotou o símbolo, mandou gravá-lo na armadura de seus soldados. Foi para a batalha e venceu. Essa batalha importante ocorreu na Ponte Milvian. Depois dessa batalha, a igreja nunca mais seria a mesma. E pode-se dizer que o mundo também não seria mais o mesmo. Parte 6. Transição. Olá, eu sou Steve Bell, aqui do Mar da Galileia, na Terra Sagrada. E este é o capítulo final da nossa série de 6 partes. Nos programas anteriores, nós vimos o cristianismo passando por seus tempestuosos e imprevisíveis séculos iniciais. Nós vimos a origem, Cristo, seus apóstolos e o grande último apóstolo Paulo, a expansão da fé pelos confins do império nos primeiros 300 anos, as acusações proferidas contra os cristãos pelos pagãos, as explosões de perseguição que ameaçavam derrubar o jovem movimento frágil, e os depoimentos daqueles que resistiram, dispostos a pagar com suas vidas, que deram tanta força e coragem à comunidade de fiéis. A última perseguição, chamada de a Grande Perseguição, foi executada pelo imperador Diocleciano e seus co-governantes. Foi a pior e mais bárbara de todas. Foi um esforço desesperado do paganismo de se reafirmar e de retrair a presença e poder continuamente crescentes do cristianismo. O paganismo não prevaleceu. O cristianismo havia criado raízes profundas no coração, na mente e na vida do império. Começou uma transição fundamental para o mundo moderno. Para descrever o que aconteceu, vamos até meus colegas Russell, Nigel e Jane, perto da cidade de Trier, na Alemanha. Constantino e suas tropas estavam invadindo Roma pelo oeste para travarem uma batalha com seu adversário, um outro pretendente a imperador, Maxêncio. Foi antes dessa batalha que Constantino teve sua visão. Segundo reza a tradição, Constantino teve a sua visão antes da batalha, fora de Roma. Temos 2 versões de sua visão. Uma é de Lactâncio, a outra é de Eusébio. Lactâncio disse que a visão ocorreu na véspera da batalha. Se é verdade, então teria que ter ocorrido perto de Roma. Mas o relato de Eusébio é baseado numa conversa de primeira mão com Constantino, que lhe jurou que ele realmente havia tido a visão. E Eusébio afirma que a visão ocorreu logo depois de saírem de Trier. Esse seria o primeiro local de parada de suas tropas a 1 dia de caminhada de Trier. E este é o único local com uma tradição. Não há outro lugar que seja considerado como o local da visão. Do ponto de vista psicológico, a visão pode ter ocorrido aqui. Constantino amava Trier. Ele até construiu um palácio aqui. Constantino preferia Trier a Roma. Ele passava seus verões aqui. Então é muito possível que a visão tenha ocorrido aqui, naquele dia de outono, aqui nesse lugar solitário, perto de Trier. Depois da visão, ele foi confiantemente a Roma
e a batalha decisiva sob o sinal da cruz. Esta é uma cruz comemorativa